Existe um tipo de cansaço que nenhum médico diagnostica e que nenhum remédio consegue curar. Um cansaço que não nasce no corpo, mas que se instala na alma de quem vive tentando merecer seu lugar no mundo. É o cansaço de quem não consegue sentar sem culpa, de quem até no momento do descanso sente que está devendo, de quem só relaxa se antes cumprir alguma obrigação, se entregar alguma produtividade, se justificar sua existência com resultados. É o cansaço de quem nunca se sente livre para simplesmente existir, porque aprendeu que valor está sempre atrelado a alguma forma de utilidade. E quando o corpo pede pausa, a mente grita com culpa. Você não fez o suficiente hoje. Tem tanta coisa pendente. Você está sendo fraco. Essas vozes silenciosas vão se tornando rotina, até o ponto em que até dormir vira uma batalha interna. A cobrança invisível é tão constante que com o tempo a pessoa já nem percebe mais. Já acorda pensando no que precisa entregar. Já começa o dia com a sensação de que está atrasada com a própria vida. E mesmo quando tudo está em dia, mesmo quando não há nenhum prazo urgente, o peito continua apertado, porque o problema não é a lista de tarefas, é a ideia enraizada de que se você não estiver sendo útil, você está sendo um peso. É como se a gente tivesse internalizado a ideia de que descansar é uma falha moral. E essa cobrança não vem apenas do ambiente de trabalho. Ela está em casa, nas conversas casuais, nos elogios que sempre valorizam quem faz muito, quem rende muito, quem não para nunca. Ela está nas frases que ouvimos desde pequenos. Mente vazia, oficina do diabo. Quem muito dorme, pouco lucra. Quem não trabalha, não merece. A gente cresce acreditando que só é digno se estiver entregando resultado, como se a nossa existência fosse uma dívida eterna, que só se paga com esforço. O mais perverso é que esse cansaço não explode de uma vez. Ele se acumula em silêncios, em noites mal dormidas, em domingos com peso no peito, em feriados que viram dias produtivos só para adiantar, em momentos de lazer que carregam culpa, como se a gente estivesse se permitindo algo que ainda não merece. O descanso vira um prêmio inalcançável e nunca um direito legítimo, e o corpo, fiel escudeiro da alma, começa a gritar. Dor de cabeça frequente, tensão nos ombros, estômago irritado, fadiga constante. O corpo começa a avisar o que a mente não quer ouvir, que talvez o problema não seja a falta de tempo, mas a falta de permissão interna para parar, que talvez o corpo esteja cansado de ser usado apenas como uma máquina de rendimento. Mas por trás dessa cobrança, existe uma ferida emocional mais profunda. O medo de não ser amado se não estiver sendo útil. A angústia de se tornar descartável. A vergonha de não produzir, de não entregar, de não ter o que mostrar. A verdade é que muita gente não sabe quem é sem o que faz. Não consegue se ver valiosa sem estar ocupada. E isso não é fraqueza. É um sintoma de uma cultura que transformou produtividade em identidade. Uma sociedade que te convence de que, se você não estiver fazendo algo o tempo todo, você está desperdiçando sua vida. Mas, e se for exatamente o contrário? E se o verdadeiro desperdício for viver só para produzir, sem nunca se permitir simplesmente ser? Você não está cansado porque é preguiçoso. Você está cansado porque está vivendo como se precisasse justificar sua existência o tempo todo. E ninguém aguenta carregar esse peso sozinho por muito tempo. Não é fraqueza, é humanidade. O cansaço que você sente não é sinal de falha. É um pedido de socorro. Um pedido para que você comece, aos poucos, a se permitir descansar. Sem culpa, sem medo, sem precisar provar nada para ninguém. Porque o seu valor não está no que você faz. Está em quem você é, mesmo quando não está fazendo nada. Existe uma ideia invisível, sorrateira, que se infiltra em nossas crenças desde cedo. A de que só tem valor aquilo que serve para alguma coisa. E quando essa lógica se instala dentro da nossa mente, ela começa a contaminar tudo. Nossos relacionamentos, nossa forma de descansar, nossa maneira de existir. De repente, a gente começa a acreditar que até o próprio corpo precisa estar funcionando o tempo inteiro para ter algum mérito. Se não estiver produzindo, servindo, entregando, então não está justificando sua presença.
É como se o tempo todo estivéssemos prestando contas da nossa existência. E essa cobrança não precisa ser dita em voz alta. Ela vive em olhares, em silêncios, em comparações, em metas invisíveis que a gente nem sabe quem criou, mas que nos fazem correr sem parar. A síndrome do "se não for útil, não serve" é cruel porque transforma tudo em instrumento. Até o afeto precisa ter retorno. Até essa amizade precisa gerar algo. Até a arte precisa ser vendável. Até o descanso precisa ser produtivo. A gente começa a medir o valor das coisas e o próprio valor pessoal com régua de eficiência. Uma conversa só é boa se gerar uma solução. Uma caminhada só é válida se contar como exercício. Um relacionamento só é válido se te tornar uma versão melhor de si mesmo. E aí, lentamente, sem perceber, vamos perdendo a capacidade de desfrutar. Porque tudo precisa se justificar com um objetivo, uma entrega, uma melhoria. O prazer pelo prazer vira pecado. A pausa pela pausa vira desperdício. E o ser humano se transforma num eterno projeto de performance. Esse pensamento cria uma distorção tão profunda que mesmo quando estamos cansados, mesmo quando não temos mais energia, ainda nos sentimos obrigados a render. Como se o corpo estivesse pedindo colo, mas a mente estivesse dizendo: "Não agora, você ainda não fez o suficiente para descansar." E então criamos regras invisíveis, metas internas, promessas silenciosas que se acumulam como fardos. Só vou descansar depois que resolver isso. Só vou ver um filme depois que responder todos os e-mails. Só vou me permitir relaxar se eu terminar tudo da lista. E o problema não está em ter responsabilidades. Está em transformar o descanso em moeda de troca, em só se permitir existir quando estiver rendendo. O descanso deixa de ser um direito e passa a ser uma permissão condicional, que quase nunca é concedida. O mais trágico é que essa lógica utilitária muitas vezes nasce do afeto, de pais que diziam com orgulho: "Meu filho é muito esforçado", de professores que elogiavam quem fazia mais do que o necessário, de ambientes que só reconheciam quem se destacava, quem rendia, quem não parava. O afeto era entregue como recompensa à utilidade. E isso ensina uma coisa perigosa, que o amor precisa ser conquistado, que não basta ser, é preciso merecer, merecer com resultado, merecer com produtividade, merecer com excelência. E quando crescemos com esse tipo de afeto condicional, carregamos para o resto da vida a sensação de que, se não estivermos sendo úteis, seremos esquecidos. E se pararmos, sumiremos. Mas há uma pergunta que precisa ser feita. Quem você é quando não está sendo útil? Você ainda se vê com carinho? Ainda se respeita? Ainda se permite existir com dignidade? Ou se sente um peso, um erro, uma falha? Quando a produtividade vira critério de valor pessoal, qualquer falha, pausa ou cansaço se transforma em vergonha. E isso aprisiona, porque ninguém consegue funcionar o tempo inteiro. Porque todos nós, em algum momento, vamos precisar parar. E o que vai restar quando não houver mais entrega? Qual será seu valor quando você não puder mais provar nada? O desafio aqui não é parar de ser produtivo. É parar de se identificar exclusivamente com isso. É construir uma forma de existir onde a utilidade seja apenas uma parte, e não a medida de quem você é. Você não é uma ferramenta. Você não está aqui para render o tempo todo. Seu valor não depende de resultados, nem de entregas, nem de metas alcançadas. Existe algo em você que continua valendo mesmo quando tudo está parado, mesmo quando o dia é improdutivo, mesmo quando você não está servindo ninguém. Existe um espaço dentro de você onde o amor não precisa ser merecido, ele apenas é. E esse espaço precisa ser acessado com urgência, porque viver só para ser útil é o caminho mais curto para perder a própria alma em troca de aplausos. Parar deveria ser simples, mas, para muita gente, é aterrorizante, porque existe um silêncio que se instala quando a gente finalmente desacelera, e nesse silêncio surgem perguntas que evitamos a vida inteira. Quem sou eu sem o que produzo? O que sobra de mim quando não estou sendo útil para ninguém? Será que ainda sou digno se não estiver entregando nada? Essas perguntas machucam porque encostam em feridas muito antigas. Feridas que foram formadas na infância, quando aprendemos que ser amado era algo a ser conquistado, não algo natural.
que a aprovação vinha depois do esforço, que o reconhecimento vinha depois do resultado. E assim, ano após ano, fomos construindo nossa identidade em cima de performance, produtividade e função. Até o ponto em que a ideia de simplesmente existir sem produzir algo parece assustadora demais. Esse medo de parar não é falta de descanso, é falta de identidade fora da utilidade. É o pavor de descobrir que, sem metas, sem trabalho, sem tarefas, a gente se sente vazio, porque fomos treinados emocionalmente para nos definir pelo que fazemos. Você é o que você entrega. Você é o seu desempenho. Você é o seu currículo, o seu status, o seu esforço. E quando essas coisas param, por um dia, por uma semana, por uma fase da vida, tudo parece perder o sentido. É como se o chão sumisse. A ansiedade vem, não porque há algo urgente a ser feito, mas porque o corpo e a mente não sabem como habitar o tempo sem estar correndo. E então, a gente inventa tarefas, cria demandas, se ocupa por se ocupar. Porque estar ocupado, mesmo que sem necessidade, ainda é mais seguro do que encarar a ausência de uma identidade baseada em fazer. Muitos adultos, inclusive, entram em crises existenciais profundas quando perdem o emprego, se aposentam, ou simplesmente passam por um período forçado de pausa, como uma licença médica ou um tempo sabático. De repente, o que antes parecia ser só uma rotina, revela-se como o único pilar da autoestima. E sem ele, tudo desmorona. A pessoa começa a duvidar do próprio valor, começa a se sentir inútil, invisível, até mesmo descartável, porque a identidade foi colada à função, à entrega, ao papel social. E isso não é culpa de ninguém. É o reflexo de uma cultura que aplaude o desempenho e ignora a essência, que celebra o que você faz, mas raramente pergunta como você está, ou quem você é quando não está fazendo nada. Esse vazio que aparece quando paramos é, na verdade, uma chance. Um convite difícil, doloroso, mas profundamente necessário. O de descobrir quem você é além da função. De olhar para dentro e perceber que existe valor mesmo quando você está em silêncio. Mesmo quando não há nada para mostrar. Mesmo quando o mundo lá fora está girando e você está parado. Porque dentro de você existem partes que não foram feitas para performar. Foram feitas para sentir, para existir, para apenas ser. E essas partes, quando são reconhecidas, começam a curar feridas que nenhuma produtividade jamais conseguiu. Aprender a parar não é um luxo, é um processo de reconexão. É sentar com a própria alma e perguntar: o que em mim ainda vive quando tudo ao redor silencia? É desconstruir a ideia de que você precisa se justificar o tempo inteiro. É permitir-se existir sem propósito imediato, sem entrega visível, sem resultado concreto. Porque a existência é, por si só, um milagre. E ninguém precisa provar que merece estar aqui. Seu valor não está no que você faz, está no que você é, mesmo quando não está fazendo nada. E esse é o lugar mais seguro que você pode habitar. Poucas coisas são tão perigosas quanto confundir aquilo que você faz com aquilo que você é. Porque quando isso acontece, cada falha se transforma em uma acusação contra a sua essência. Cada erro em uma sentença de valor. Cada pausa em uma sensação de perda. A performance, que deveria ser apenas um aspecto da vida, vira o alicerce da identidade. E aí o trabalho não é mais só trabalho, é identidade. A produtividade não é mais só um hábito, é autoestima. O sucesso não é mais um objetivo, é prova de merecimento. E a consequência dessa confusão é uma vida inteira vivida sob pressão constante, como se cada ato precisasse garantir aprovação, como se cada meta fosse uma oportunidade de finalmente se sentir digno de existir. Essa armadilha emocional não nasce do nada. Ela é construída aos poucos, em lares onde o amor era dado com base em desempenho, onde elogios vinham apenas quando havia boas notas, boa postura, boas escolhas. Ela cresce em escolas que celebram os melhores, ignoram os medianos e silenciam os que aprendem devagar. Ela é reforçada por ambientes profissionais que tratam pessoas como números, como metas, como funções. E ao longo do tempo, esse padrão se internaliza. Você começa a achar que só tem valor se estiver sendo útil, que só merece carinho se estiver sendo produtivo, que
que só pode descansar depois que tiver entregado tudo com perfeição. E isso te transforma num escravo da própria imagem, porque você precisa performar e precisa performar bem o tempo inteiro. O problema é que toda performance exige energia e ninguém consegue performar 24 horas por dia sem quebrar. Mas quando a identidade está colada à performance, não há espaço para falhar, para errar, para parar. Você sente que não pode tirar o figurino, que não pode sair de cena, que não pode mostrar cansaço, porque o seu valor está atrelado ao seu funcionamento. Isso cria um ciclo de exaustão silenciosa, onde a alma se apaga enquanto o corpo continua entregando, onde o sorriso é treinado, a competência é mantida, a aparência é preservada, mas por dentro tudo está implodindo. E quando inevitavelmente o colapso acontece, seja em forma de crise, burnout, tristeza profunda ou estafa emocional, o sentimento não é apenas de falha, é de inutilidade, de perda de si, de vergonha por não conseguir ser o que você sempre foi, produtivo. Mas o que ninguém conta é que, quando a gente para de performar, a verdadeira identidade finalmente tem espaço para aparecer. E é nesse espaço que mora a liberdade. Liberdade de errar sem desmoronar. Liberdade de descansar sem se sentir culpado. Liberdade de mudar de rumo sem parecer fracasso. Quando você começa a perceber que sua identidade vai muito além do que você entrega, tudo começa a se reorganizar internamente. As metas continuam existindo, o esforço continua sendo valioso, mas deixam de ser instrumentos de merecimento. Passam a ser expressões da sua jornada, e não condições para ser amado ou visto. Desconstruir essa armadilha é um processo longo, cheio de recaídas, mas absolutamente necessário, porque ninguém nasceu para ser máquina. Ninguém veio ao mundo com a missão de render o tempo todo. Você é feito de camadas, de silêncios, de imperfeições, de pausas, de dias ruins. Você não é a sua performance. Você é a sua humanidade. E ela é valiosa mesmo quando não está no palco, mesmo quando não está sendo aplaudida, mesmo quando está apenas sendo. Aprender isso é uma das formas mais profundas de autocuidado, porque só quando você se reconhece além da performance é que você pode, de fato, começar a viver. Descansar deveria ser um gesto natural, deveria ser um retorno ao corpo, uma reconexão com o que somos quando não estamos correndo. Mas para muita gente, descansar é quase um crime silencioso, um luxo que só se permite com justificativa, um intervalo que precisa ser pago com antecedência, com culpa ou com metas cumpridas. E quando a pessoa finalmente tenta parar, deitar, respirar, se permitir estar ali, sem nada para entregar, a mente começa a atacar. Você está sendo inútil. Tem tanta coisa para fazer e você aí está desperdiçando tempo. E assim, mesmo no descanso, o corpo não relaxa. A mente continua agitada, culpada, inquieta, como se a pausa fosse uma traição ao ideal de produtividade constante que aprendemos a venerar. Essa culpa não é individual. Ela é socialmente construída. Desde cedo, somos ensinados a valorizar quem acorda cedo, quem dorme pouco, quem está sempre ocupado. O cansaço virou medalha de honra. A agenda lotada, símbolo de sucesso. A exaustão, sinal de relevância. E, nessa lógica cruel, o descanso é visto como fraqueza, como perda, como atraso. A gente começa a associar tempo livre com fracasso. Começa a se sentir ameaçado quando vê alguém produzindo enquanto estamos parados. Começa a ter vergonha de admitir que tirou um dia para não fazer nada. Como se isso precisasse ser escondido. Como se só pudesse ser confessado com um "mas amanhã eu compenso" logo em seguida. O mais doloroso é que, com o tempo, essa culpa vai se infiltrando em todos os espaços da vida. Ela aparece quando você tenta ver um filme e não consegue prestar atenção porque está pensando na lista de tarefas. Quando tira férias e sente que está ficando para trás. Quando tem um domingo livre, mas não consegue aproveitá-lo porque a cabeça está ocupada com a segunda-feira. Essa culpa contamina o lazer, estraga o prazer, sabota o momento presente. Isso gera uma sensação crônica de que nunca está tudo bem, de que sempre há algo pendente, de que descansar é algo a ser negociado, não vivido. E esse tipo de culpa é exaustivo, porque nunca cessa.
Ela apenas muda de forma, de frase, de justificativa. Mas o descanso não é um erro. É um direito. É uma necessidade biológica, emocional, existencial. O corpo não foi feito para render o tempo todo. A alma não foi criada para se justificar a cada segundo. E a verdade é que ninguém consegue sustentar uma vida saudável se estiver em guerra com o próprio descanso. Porque a pausa não é o contrário do progresso. A pausa é parte do progresso. É no descanso que o corpo se regenera, que a mente se reorganiza, que o coração retoma o fôlego. É na pausa que a gente volta a sentir, a perceber, a se reencontrar. E talvez por isso ela assuste tanto, porque no fundo, sabemos que descansar nos coloca de frente com o que temos evitado, inclusive com nós mesmos. Desconstruir a culpa de descansar é um dos maiores atos de coragem emocional que alguém pode fazer. É escolher, todos os dias, contrariar um sistema que diz que seu valor está no que você entrega. É aprender a dizer: hoje eu não fiz nada e ainda assim sou digno. É abraçar a própria existência como algo que não precisa ser justificado o tempo todo. E aos poucos, é perceber que o tempo não está sendo perdido quando você descansa. Ele está sendo devolvido a você. Porque o que se perde de verdade é a vida vivida sem pausa, sem presença, sem alma. O que se perde é a capacidade de simplesmente ser. Existe um tipo de vício que não aparece em exames, não é tratado com remédios e quase nunca é reconhecido como problema. É o vício de ter que se provar o tempo inteiro. O vício em se superar, em estar sempre correndo atrás de alguma validação, em viver como se cada dia fosse uma nova chance de mostrar que você é suficiente. E o mais perverso é que, à primeira vista, esse vício parece força de vontade, parece ambição, parece garra. Mas por trás do esforço constante, há um desespero silencioso de quem não sabe mais relaxar. De quem sente que, se parar de lutar, perde o direito de existir. De quem confunde valor com desempenho. Porque em algum momento da vida, essa pessoa aprendeu que só é amada quando impressiona. O vício em se provar não dá trégua. Ele transforma cada situação em teste. Cada reunião vira uma chance de brilhar. Cada projeto vira um campo de batalha. Cada conversa vira palco de comparação. E mesmo quando tudo dá certo, mesmo quando há reconhecimento, o alívio dura pouco. Porque o vício exige doses maiores, exige novos marcos, novos elogios, novas conquistas. É como beber água salgada achando que vai matar a sede. Você conquista, mas nunca se sente inteiro. Você alcança, mas nunca se sente em paz. Porque o problema não é o que você faz. É a sensação de que, se você não estiver se provando, você desaparece. Esse ciclo é alimentado por uma autoimagem fragilizada. Internamente, a pessoa sente que precisa merecer tudo o tempo inteiro, que precisa trabalhar pelo próprio direito de estar ali, que, se não mostrar valor constantemente, será descartada, esquecida, trocada. E por mais que diga que confia em si mesma, o corpo conta outra história. Um corpo sempre em alerta, uma mente sempre projetando falas, calculando reações, antecipando críticas, um coração que bate rápido diante de qualquer possibilidade de falhar. Esse vício em se provar é muitas vezes a casca emocional que cobre uma ferida muito antiga, a de não se sentir suficiente só por ser. E quando você vive assim, os momentos de pausa se tornam insuportáveis, porque parar significa perder a chance de impressionar alguém, significa perder o controle da narrativa, significa ficar vulnerável à própria existência. E essa vulnerabilidade assusta, porque ela expõe aquilo que você passou a vida tentando esconder, a insegurança de ser apenas quem é, sem performance. Então, mesmo nos dias de descanso, a pessoa se sabota, cria tarefas, inventa metas, preenche o silêncio com movimento, porque o barulho da produtividade ajuda a abafar o medo de não ser amável se não estiver brilhando. Mas o que precisa ser dito, com firmeza e gentileza, é que ninguém aguenta viver assim para sempre, porque esse tipo de vício cobra um preço alto. Ele rouba a espontaneidade, rouba a leveza, rouba a conexão real com as pessoas, porque no fundo tudo vira competição, comparação, validação. Ele transforma a vida em vitrine,
E quando você está o tempo todo tentando se provar, você não vive, você se apresenta. Mas o amor verdadeiro, a amizade sincera, a paz interna, nenhuma dessas coisas nasce da performance. Elas nascem do descanso emocional, do espaço onde você se permite ser imperfeito, vulnerável e ainda assim digno de amor. Romper com esse vício não significa parar de buscar excelência. Significa parar de achar que seu valor depende disso. É construir um espaço dentro de si onde você não precisa ser brilhante para ser aceito, onde você pode simplesmente ser, e isso já basta, onde você pode descansar sem medo de desaparecer, porque seu valor não está no que você prova, está no que você já é, mesmo em silêncio, mesmo em pausa, mesmo nos dias em que você não está tentando ser nada além de humano. Vivemos imersos em uma cultura que sussurra o tempo inteiro. Não é suficiente. Você acorda e já há algo que você deveria estar fazendo melhor. Você alcança uma meta e imediatamente é cobrado pela próxima. Você entrega um resultado e no mesmo instante alguém te pergunta: e agora? Essa lógica da produtividade infinita nos empurra para uma corrida que não tem linha de chegada. Porque não importa o quanto você se esforce, sempre há um novo nível de exigência à frente. Sempre há alguém produzindo mais, sendo mais eficiente, aparentando mais sucesso. E nesse ambiente saturado de metas, métricas e rankings invisíveis, a única forma de existir parece ser em modo de aceleração permanente, como se o descanso fosse uma ameaça, como se a pausa fosse sinônimo de fracasso. Essa cultura é sedutora, porque ela se disfarça de evolução pessoal, de ambição, de crescimento. Ela diz que você pode tudo, mas omite que o custo emocional disso é altíssimo. Ela prega resiliência, mas ignora a exaustão. Ela celebra quem nunca para, mas silencia quem adoece. E aos poucos, você vai sendo treinado a acreditar que ser bom não basta. É preciso ser o melhor, que fazer bem feito não basta. É preciso fazer mais rápido. E ser eficiente não basta, é preciso ser incansável. E nesse processo, sua humanidade vai sendo descartada, trocada por resultados. Você deixa de ser uma pessoa inteira e vira uma engrenagem tentando não quebrar. O mais cruel é que essa lógica não respeita limites. Ela invade até os espaços mais íntimos. Transforma o lazer em oportunidade de networking. Transforma a meditação em técnica de otimização cerebral. Transforma o tempo em casa em chance de adiantar demandas. A vida vira um projeto onde tudo precisa gerar algum retorno. E quando algo não gera, é tratado como inútil. Isso inclui pessoas, sentimentos, fases difíceis, momentos de pausa. Tudo que não rende é desprezado. E aí surge uma geração de pessoas altamente produtivas, mas profundamente esgotadas. Pessoas que entregam tudo, menos paz. Que conquistam muito, mas não conseguem respirar, que são aplaudidas, mas não se reconhecem. Essa cultura é um sistema, e como todo sistema, ela é sustentada por comportamentos coletivos. Cada vez que alguém se culpa por descansar, cada vez que alguém se sente atrasado por ver o outro produzir mais, cada vez que alguém silencia a própria dor para não atrapalhar o rendimento, esse sistema se fortalece. E ele só começa a ruir quando a gente tem coragem de resistir. Quando dizemos, eu não sou uma máquina. Quando reconhecemos que a vida não pode ser medida apenas por metas cumpridas. Quando começamos a lembrar que dignidade não se conquista com desempenho. Dignidade é um direito inato. Você tem valor antes de qualquer entrega. Desconstruir essa cultura não significa abandonar seus sonhos, seu esforço ou sua disciplina. Significa parar de achar que você precisa estar sempre rendendo para ser digno de existir. Significa fazer as pazes com a ideia de que há beleza em fazer menos, há sabedoria em pausar, há coragem em não seguir o fluxo da pressa, porque fazer mais, ser mais e entregar mais só valem a pena se não custarem a sua saúde mental, sua presença, sua alma. E a verdade é que o mundo não precisa de mais gente exausta fingindo estar bem. O mundo precisa de gente inteira. E ser inteiro às vezes começa com o simples e revolucionário ato de parar. Nunca estivemos tão cercados de espelhos, espelhos digitais, iluminados por telas, onde milhares de vidas se exibem o tempo inteiro,
sempre em movimento, sempre em produção, sempre em algum tipo de conquista. E por mais que saibamos que aquilo é recorte, filtro e edição, nosso cérebro registra como verdade emocional. A mente compara mesmo quando o coração sabe que é injusto. E assim, a cada rolagem de tela, nos afundamos um pouco mais na sensação de estar atrasados. Atrasados na carreira, nas metas, no corpo, na produtividade. Porque enquanto você tenta descansar, alguém está postando uma maratona de leitura, um novo projeto, uma transformação de vida. Enquanto você tenta dormir, alguém está aproveitando a madrugada para produzir. E a mensagem silenciosa que se instala é cruel. Você não está fazendo o suficiente. As redes sociais não são o problema por si só. O problema é o que elas passam a representar emocionalmente para pessoas que já estão fragilizadas pela lógica do desempenho. A timeline vira um campo de comparação e o descanso vira um peso, porque enquanto você pausa, o mundo virtual grita movimento. A vida alheia vira métrica para sua própria existência. O feed alheio vira régua para sua autoestima. E aos poucos, o desejo de estar em paz é substituído pela necessidade de parecer funcional. Você não descansa. Você produz conteúdo relaxando. Você não vive o momento. Você registra, edita, compartilha. Porque até a pausa precisa gerar engajamento. Até o silêncio precisa ter legenda bonita. Até a vulnerabilidade precisa performar. Esse fenômeno cria uma nova camada de ansiedade. A ansiedade do não aparecer. A sensação de que, se você não mostrar, é como se não tivesse vivido. Se não compartilhou, não fez. Se não produziu, não existe. Isso corrói silenciosamente a experiência real da vida, porque estar presente exige ausência de performance. E as redes, por mais que conectem, muitas vezes nos empurram para esse papel constante de representação. A gente deixa de sentir plenamente para captar melhor. Deixa de viver para apresentar. Deixa de existir para ser consumido. E nesse processo, vamos nos desconectando de nós mesmos. Muita gente que já está emocionalmente sobrecarregada encontra nas redes um espelho torto do próprio fracasso. Porque ali tudo parece mais bonito, mais produtivo, mais significativo. E se esquece que ninguém posta a crise de choro no meio da tarde. Ninguém mostra o domingo em que não conseguiu levantar da cama. Ninguém grava os momentos de angústia, de dúvida, de estagnação. Só vemos o que foi escolhido para ser visto. Só vemos a parte luminosa da vida dos outros. E ao comparar isso com a totalidade da nossa, a sensação de insuficiência explode. E o que era para ser distração vira fonte de cobrança. O que era para ser conexão vira competição. O que era para ser entretenimento vira uma lembrança diária de que você ainda não chegou lá. A saída não é se afastar do mundo, nem fingir que as redes não existem. A saída é lembrar que descanso não precisa ser postado para ser legítimo, que valor não precisa ser mostrado para existir, que o seu ritmo não precisa acompanhar nenhum feed. Você pode estar em silêncio e ainda assim estar em paz. Pode estar em pausa e ainda assim estar em transformação. Pode não estar aparecendo e ainda assim estar florescendo. Porque o que mais importa na sua vida não vai se transformar em story. Vai se transformar em presença, em saúde, em alma leve. E isso não tem filtro que traduza. Antes mesmo de entendermos o que é amor, já estamos sendo ensinados, sem palavras, mas com gestos, que esse sentimento pode depender do nosso comportamento. Algumas crianças crescem ouvindo elogios só quando tiram boas notas. Outras só recebem carinho quando estão obedecendo perfeitamente. Há aquelas que são chamadas de especiais apenas quando são elogiadas pelos adultos, quando se destacam, quando ajudam, quando não dão trabalho. E assim, sem que ninguém diga claramente, nasce uma crença dolorosa e silenciosa. Sou amado quando faço tudo certo. A infância, que deveria ser território de aceitação incondicional, torna-se uma arena onde a criança aprende a performar para não ser rejeitada, para merecer afeto, para evitar o abandono. Essa criança, ainda pequena, internaliza que o amor é uma recompensa, não um direito. Ela entende que sua presença só é bem-vinda se vier acompanhada de utilidade, de gentileza, de bom desempenho.
E então, começa a observar tudo com cuidado. As reações dos pais, os olhares dos adultos, as comparações com os irmãos, com os colegas. Cada gesto vira um teste. Cada palavra vira um sinal de aprovação ou desaprovação. E aos poucos, sem perceber, ela começa a moldar sua identidade em função das expectativas dos outros. Abandona espontaneidades, reprime emoções, silencia vontades. Tudo para continuar sendo a criança que dá orgulho. Porque naquele universo emocional, ser amado depende de ser impecável. O problema é que essa lógica não se apaga com o tempo. Ela apenas se disfarça na vida adulta. Aquela criança que aprendeu que amor precisa ser conquistado se transforma no adulto que não consegue descansar sem culpa, no profissional que se sente um fracasso mesmo sendo competente, no parceiro que vive com medo de decepcionar, no amigo que está sempre tentando provar seu valor. Esse adulto pode até dizer que se ama, mas internamente carrega a ferida de quem nunca se sentiu amado apenas por existir, e por isso vive buscando excelência, porque aprendeu que errar é perigoso, que falhar pode afastar, que parar pode tornar invisível. É preciso ter muita coragem para voltar a olhar para essa infância emocional, porque muitas vezes os pais fizeram o melhor que puderam. Muitas vezes ninguém quis machucar, mas a dor não precisa de culpa para existir. Ela só precisa ser vista, reconhecida, nomeada. Quando você se dá conta de que cresceu tentando merecer amor, começa o processo de libertação, não para acusar ninguém, mas para se libertar de um padrão que aprisiona até hoje. Porque enquanto você continuar tentando ser impecável para se sentir digno, continuará vivendo com medo. Medo de falhar, medo de parar, medo de não agradar. E esse medo consome a alma, mesmo quando tudo parece estar dando certo por fora. A cura começa quando você entende que o amor verdadeiro não precisa ser conquistado, que seu valor não está no que você faz, mas no que você é, mesmo nas suas imperfeições. Começa quando você olha para si com ternura e diz: eu não preciso me superar o tempo inteiro para merecer carinho. Começa quando você aprende a descansar sem se culpar, porque começa a acreditar que sua existência é suficiente. Começa quando você se acolhe, mesmo nos dias em que não fez nada útil, porque é nesse espaço, entre o amor próprio e o resgate da infância ferida, que mora a liberdade de simplesmente ser. Ela começa devagar, disfarçada, às vezes num gesto bobo, num comentário inocente, num scroll automático pela timeline. Você vê alguém comemorando uma conquista e sente o estômago apertar. Alguém muda de emprego, compra um carro, publica um livro, emagrece, viaja, casa, faz algo e pronto. Mesmo que você nem queira, algo dentro de você se contorce. Você até tenta se alegrar, mas vem aquele pensamento invisível: eu devia estar fazendo mais. E a partir daí, a comparação se instala. Não como inveja declarada, mas como um ruído interno, um incômodo que não sai, uma sensação constante de estar atrasado, de estar falhando, de ser menor. E mesmo quando você está bem, ela te convence de que poderia estar melhor. Que você deveria ser mais rápido, mais produtivo, mais bonito, mais confiante, mais eficiente. Mas tudo. A comparação é um veneno que age em silêncio porque se disfarça de parâmetro, de medida, de inspiração até. Mas ela não inspira, ela suga. Suga a alegria das pequenas conquistas. Suga a autoestima construída com tanto esforço. Suga o valor do seu próprio caminho. Porque quando você se compara, você não está mais em você. Você está no outro. E o outro vira referência, meta, ameaça. E você deixa de ver o que já tem, o que já construiu, o que já superou. A comparação distorce. Ela te faz achar que a sua jornada não vale tanto, que a sua vitória foi pequena, que a sua dor é exagero. E com isso, você começa a se invalidar, a se cobrar mais, a se exigir até nos momentos em que deveria estar em paz. O mais cruel é que a comparação não é só com estranhos. Às vezes ela é com amigos, com colegas, com irmãos, com a versão idealizada de você mesmo no passado, ou com uma projeção impossível do que você deveria estar sendo agora. A comparação, nesse nível, deixa de ser uma régua externa e vira uma prisão interna.
Porque nada nunca é suficiente. Tudo precisa ser provado. A ansiedade cresce, a produtividade vira obsessão, e até o descanso começa a parecer errado, porque alguém, em algum lugar, está produzindo enquanto você respira, está conquistando enquanto você pausa, está avançando enquanto você apenas é. Mas a verdade que precisa ser dita e repetida é que não existe atraso quando você está sendo fiel ao seu próprio tempo. Que a vida não é uma corrida, que a existência não é um ranking, que não há métrica para medir o valor de uma alma, e que cada pessoa carrega um mundo dentro de si, com histórias, dores, traumas e circunstâncias que ninguém vê. Quando você se compara, está ignorando tudo isso, está pegando o resultado do outro e desconsiderando seu próprio processo. Está se machucando por um ideal que nem é seu, e isso é cruel, com você, com sua história, com a sua verdade. Romper com a comparação exige coragem. A coragem de olhar para si com compaixão, de respeitar os próprios ciclos, de silenciar o ruído externo para escutar a própria voz, de se permitir ser você, mesmo quando o mundo te oferece 1000 versões melhores, porque você não veio para ser o outro, veio para ser inteiro em si. E isso inclui falhas, pausas, dúvidas, lentidão. Inclui dias de conquista e dias de cansaço. Inclui momentos de clareza e fases de silêncio. A comparação quer te convencer de que você só vale se estiver vencendo. Mas a verdade mais profunda é: você já é inteiro, mesmo que ainda esteja se construindo. Algo se perdeu no caminho quando começamos a transformar até o que era prazer em tarefa, quando hobbies viraram produtividade disfarçada e descanso virou estratégia de performance. De repente, ler um livro por prazer parece tempo desperdiçado se ele não render um post, uma reflexão útil ou uma habilidade nova. Ver um filme deixa de ser entretenimento e vira inspiração. Viajar só faz sentido se houver fotos suficientes, stories suficientes, engajamento suficiente. Até o final de semana, que deveria ser território da pausa, virou mais uma janela para fazer algo que justifique sua existência. A lógica é clara, mesmo que não seja dita. Se não render nada, não vale a pena. Esse fenômeno não é individual. É o reflexo de uma cultura que monetizou tudo, que transformou até o lazer em capital. Capital de atenção, de imagem, de conteúdo. E quando a mente se acostuma a essa lógica, o prazer espontâneo deixa de existir. Você não consegue mais assistir uma série sem pensar no que vai tirar daquilo. Não consegue caminhar sem querer transformar aquilo em uma meta de passos. Não consegue brincar sem sentir que está perdendo tempo. E assim, o lazer se torna só mais uma forma de se justificar, só mais uma performance, só mais uma engrenagem da produtividade travestida de liberdade. Essa distorção emocional atinge em cheio quem já está fragilizado pela necessidade de se provar, porque o lazer genuíno exige presença, e presença exige segurança interna. Exige a confiança de que você não precisa estar entregando algo o tempo inteiro para ser digno de amor, respeito ou pertencimento. Exige a coragem de simplesmente estar, sem fazer, de aproveitar sem explicar, de se permitir sem transformar tudo em ferramenta de aprimoramento pessoal. Mas quando você cresceu acreditando que só tem valor se estiver rendendo, o lazer puro parece erro, parece desperdício, parece luxo. E aí você começa a rechear seus momentos livres com microtarefas que te fazem parecer funcional, mesmo nos momentos em que deveria estar apenas descansando. O mais perigoso é que esse tipo de lazer produtivo parece saudável à primeira vista. Afinal, você está fazendo algo bom, certo? Está cozinhando, lendo, praticando yoga, viajando, mas o problema não está na atividade, está na intenção por trás. Se cada gesto carrega a necessidade de justificar sua existência, então o prazer deixa de ser alimento e passa a ser moeda. Você não se diverte. Você se alivia momentaneamente da culpa de não estar sendo útil. Você não relaxa. Você cumpre uma função social dentro da narrativa da eficiência, e isso a longo prazo adoece, porque o corpo continua em estado de alerta, e a alma nunca encontra repouso verdadeiro. É preciso resgatar o direito de fazer algo apenas porque sim,
de ouvir música sem ganhar nada com isso, de olhar o céu por minutos inteiros sem transformar em foto, de desenhar mal, dançar sem ritmo, rir à toa, porque é nesses momentos que a gente reencontra partes esquecidas de nós mesmos, partes que não foram feitas para render, mas para sentir, que não foram feitas para impressionar, mas para viver. O lazer é sagrado, e ele só é verdadeiro quando deixa de servir a uma função e passa a servir a sua alma. Você não precisa transformar tudo em projeto. Nem todo minuto precisa ser otimizado. O tempo não foi feito só para render, foi feito também para abraçar, para suspirar, para contemplar. Permitir-se lazer sem culpa é um ato de resistência. Um grito silencioso dizendo: eu existo mesmo quando não estou entregando nada. E isso no mundo de hoje já é uma revolução. Existe uma forma de ansiedade que não aparece como crise explosiva, mas como um ruído constante, um motor que nunca desliga. É a ansiedade de quem não sabe como simplesmente estar, de quem sente necessidade de justificar a própria presença em cada lugar, em cada momento, em cada silêncio. É como se respirar, por si só, não bastasse, como se o fato de estar vivo exigisse, em tempo integral, alguma entrega, algum resultado, alguma explicação. Essa pessoa acorda pensando no que precisa fazer para merecer o próprio dia. Dorme com a sensação de que não fez o suficiente. E até nos raros momentos em que não há demandas urgentes, sente culpa. Porque a mente aprendeu a se alimentar de tarefas. E o vazio de uma pausa parece uma ameaça. Essa ansiedade do fazer é silenciosa, mas brutal. Ela impede o corpo de descansar e a alma de repousar. Transforma tudo em urgência. Tira o prazer do presente, porque o presente é sempre visto como uma etapa antes de alguma coisa. Uma transição, um intervalo entre duas tarefas. Nada é fim em si mesmo. Tudo precisa apontar para um depois. E nesse ritmo, a vida vai passando sem presença. Você vive antecipando, vive explicando, vive se defendendo de uma cobrança que muitas vezes nem vem do outro, vem de dentro. Vem dessa parte de você que aprendeu que só tem direito de existir quando está produzindo, quando está sendo útil, quando está provando que não é um peso. Muita gente acha que essa ansiedade é só excesso de responsabilidade, mas ela é, na verdade, uma ferida identitária, uma confusão entre ser e fazer, entre valor e entrega, entre presença e função. E essa confusão nasce em histórias emocionais, onde o amor foi condicionado, onde o afeto era entregue com base em desempenho, onde o silêncio era interpretado como preguiça, onde a criança só se sentia reconhecida quando estava ajudando, servindo, resolvendo. A vida adulta então vira uma extensão disso, e a ansiedade do fazer se instala como modo de sobrevivência, como se parar significasse sumir, como se o vazio de não fazer nada revelasse um vazio interno, que, na verdade, nunca existiu, mas foi ensinado como verdade. Essa ansiedade não se cura com mais produtividade. Pelo contrário, ela se cura com enfrentamento. Enfrentar o desconforto de estar sem fazer nada. Enfrentar o silêncio sem a necessidade de preenchê-lo. Enfrentar a ideia de que você pode ser digno mesmo num dia improdutivo. Enfrentar o medo de ser visto sem estar rendendo. Porque só assim o corpo aprende que ele não precisa funcionar o tempo todo para existir. E a alma aprende que ela não precisa justificar a própria luz. Que viver não é uma prova a ser passada. Que respirar já é um ato de valor. Você não precisa se explicar. Não precisa se apresentar o tempo todo como alguém que está indo bem. Não precisa mostrar serviço para ser aceito. Existe uma existência possível e profundamente libertadora, onde você pode apenas ser, onde o fazer nasce do desejo e não da cobrança, onde a ação é fruto da presença e não da ansiedade. E quando você chega nesse lugar, o tempo muda, o corpo agradece, a mente desacelera e o coração, finalmente, pode bater em paz. Existe uma dor silenciosa que atinge justamente aqueles que fizeram tudo certo, aqueles que seguiram a cartilha, que bateram metas, que conquistaram diplomas, promoções, estabilidade, pessoas que fizeram tudo o que a lógica do desempenho pediu e ainda assim carregam um vazio profundo.
Um incômodo sem nome, uma tristeza difícil de explicar, porque na teoria era para estar tudo bem, era para ser gratidão, era para ser orgulho. Mas por dentro algo não encaixa. É como se depois de tanto esforço o troféu fosse oco, como se a vitória tivesse gosto de nada. E ninguém entende, nem mesmo quem sente, porque a mente diz, você conseguiu, mas o coração responde, e agora? Esse vazio aparece quando a vida foi construída só em função de resultados, quando cada passo foi guiado pelo o que isso vai render, quando toda escolha foi feita pensando em utilidade, segurança, eficiência. E o que fica de fora nesse processo é a alma, é o desejo genuíno, é o prazer espontâneo, é o sentir, que foi engolido pelo fazer. A pessoa olha ao redor e vê tudo no lugar: emprego, casa, rotina, reconhecimento. Mas por dentro falta sentido, porque ela se perdeu no meio do caminho. Esqueceu do porquê começou, esqueceu do que gostava, esqueceu de si. E esse esquecimento não é culpa, é consequência de uma lógica que nos treina para performar, não para viver. A dor de ter tudo e ainda assim não se sentir inteiro é uma das mais difíceis de admitir, porque ela parece ingratidão, parece fraqueza, parece frescura. Tem tanta gente com tão menos. Você devia estar feliz. Para de reclamar. Mas essa dor é real e precisa ser ouvida, porque ela é um sinal de que algo essencial foi deixado para trás, de que talvez você tenha vivido tanto para os outros, para o currículo, para o reconhecimento, que esqueceu de viver para si, de que talvez a sua vida esteja cheia de tarefas cumpridas, mas vazia de alma. E não há quantidade de metas que preencha essa ausência. É nesse ponto que muitos entram em crise existencial. E a crise não é o fim, é o início. É o convite para reorganizar, para reconectar, para lembrar que uma vida com sentido não se constrói só com resultados. Ela se constrói com presença, com prazer, com vínculos reais, com momentos que não servem para nada, a não ser te fazer sentir vivo. Talvez seja a hora de perguntar: o que me faz vibrar de verdade? O que eu faria mesmo se ninguém estivesse vendo? O que me devolve a sensação de estar aqui? Porque são essas perguntas que resgatam a essência, que te devolvem para dentro, que lembram que você não é só sua performance. Você é a sua existência inteira, com todos os vazios, silêncios, dúvidas e pausas. Cumprir metas pode ser bom. Conquistar coisas é válido. Mas nenhuma meta vale o preço de perder a si mesmo no processo. Nenhum aplauso externo compensa o silêncio interno de quem não se reconhece mais. E viver não é só chegar em lugares, é estar inteiro em cada passo. É ter coragem de desacelerar, de olhar para dentro, de admitir que talvez o que esteja faltando não é mais uma conquista, é mais de você, mais presença, mais verdade, mais alma. Existe um tipo de silêncio que assusta, que parece vazio, que traz um incômodo difícil de nomear. É o silêncio que chega quando o barulho da produtividade cessa. Quando o celular fica de lado, as notificações param, os prazos são adiados. E aí, sem ruídos, sem tarefas, sem correria, o silêncio aparece. E junto com ele, uma avalanche de sentimentos que estavam soterrados sob camadas de urgente. Ansiedade, tristeza, tédio, vazio, medo. Esse silêncio desconfortável, que tantos evitam, é o mesmo lugar onde mora a verdade. Porque sem distrações, você começa a se ouvir. E escutar a si mesmo pode ser a coisa mais revolucionária e mais difícil que alguém pode fazer num mundo que te treina para ignorar o que sente. A verdade é que aprendemos a ter medo do silêncio porque nele não há performance, não há aplauso, não há justificativa, só há presença, só há você, com tudo que carrega, com tudo que evitou sentir, com tudo que ainda precisa ser nomeado. E isso assusta, porque o silêncio te confronta com as perguntas que você empurrou para depois. Quem sou eu sem o que faço? O que me dói e eu nunca encarei? Do que realmente eu tenho medo? E nessas pausas, onde ninguém te cobra, onde não há metas, onde não há palco, você começa a descobrir quem você é, de verdade. Não quem você finge ser, não quem você tenta impressionar, mas quem você é quando ninguém está olhando.
É nesse silêncio que a alma se reorganiza, porque, longe do barulho, você consegue sentir de novo o que o corpo vem tentando dizer há tanto tempo: o cansaço acumulado, a saudade de si, a necessidade de respirar mais fundo, a fome de presença. E quando você permite que o silêncio fique, em vez de fugir dele, ele começa a deixar de ser ameaça, começa a virar abrigo, espaço de cura, espaço onde as emoções têm permissão para existir sem serem rotuladas de improdutivas. O silêncio passa a ser reencontro, reencontro com a sua essência, com os sonhos que você abafou, com as dores que você ignorou, com os desejos que ficaram para depois. O mais curioso é que, com o tempo, esse silêncio vai deixando de doer, porque você aprende a habitar o próprio tempo sem se sentir em falta. Aprende a estar só sem se sentir insuficiente. Aprende que não precisa estar rendendo o tempo todo para ser alguém. Que o valor da sua vida não está na quantidade de tarefas, mas na qualidade da sua conexão com você mesmo. Que o mundo pode girar lá fora, mas você não precisa girar junto o tempo inteiro. Você pode pausar, respirar, ficar e ainda assim continuar valendo. O silêncio então vira prática, vira escolha, vira descanso. É no silêncio que você descobre que não precisa de tanto para estar bem, que pode viver com menos ruído, menos cobrança, menos medo e mais presença, mais verdade, mais leveza. Porque o silêncio, ao contrário do que te disseram, não é ausência, é espaço. Espaço para que algo novo floresça. E talvez o que precise florescer agora seja exatamente isso: a coragem de existir sem precisar se justificar. A coragem de parar. A coragem de ouvir o que a sua alma vem tentando dizer há muito, muito tempo. Existe uma forma de liberdade que não está nas grandes conquistas, nem nos aplausos, nem nas metas alcançadas. Ela mora na simplicidade de acordar e se sentir em paz, mesmo sem ter algo impressionante para mostrar, de respirar fundo e não se cobrar por estar parado, de estar com alguém e não sentir a necessidade de justificar sua presença. Essa liberdade nasce quando você percebe que não precisa mais explicar quem é, nem provar, nem se defender, que sua existência por si só já tem valor, que estar aqui, inteiro, com sua história, seus silêncios, suas pausas, já é suficiente, que você pode simplesmente ser. Mas chegar nesse lugar exige atravessar camadas e mais camadas de condicionamento emocional, porque fomos ensinados a performar desde cedo, a tirar boas notas, a ser útil em casa, a agradar os adultos, a conquistar o afeto pelo esforço. A infância foi marcada por olhares que elogiavam quando a gente acertava e silenciavam quando apenas existíamos, e com o tempo essa lógica se internalizou. A vida virou um palco. A cada cena, uma nova obrigação. A cada novo ato, uma nova versão de si mesmo para caber nas expectativas. E ser, sem explicar, parecia impossível. Porque estar em paz sem entregar algo parecia preguiça, parecia egoísmo, parecia erro. Mas não é. Não existe erro em ser. Não existe culpa em estar. Você não precisa estar o tempo todo em missão. Não precisa transformar cada gesto em algo rentável, produtivo ou funcional. Existe valor no descanso, no ócio, no silêncio, no dia em que você apenas viveu, sem pressa, sem palco, sem performance. E é nesse espaço que a alma encontra fôlego, porque ela não foi feita para provar nada. Ela foi feita para sentir, para viver de forma genuína, mesmo que isso não impressione ninguém. Mesmo que isso não renda curtidas, promoções, elogios. Porque o que é verdadeiro nem sempre é grandioso, mas sempre é suficiente. A beleza de existir, sem precisar explicar ou entregar, está em redescobrir a si mesmo como presença, não como função. Está em entender que seu valor é inegociável, que não precisa de tradução, nem de edição, nem de validação externa. Está em olhar para si com ternura e dizer: hoje eu não fiz nada especial, mas eu fui. E isso já basta, porque há algo profundamente sagrado em existir com leveza, em não carregar o peso da expectativa, em não transformar cada gesto em performance, em apenas estar em paz consigo mesmo,
E se alguém perguntar o que você fez hoje, você pode com serenidade responder: eu fui. Fui presença, fui afeto, fui respiro, fui inteiro, mesmo sem plano, mesmo sem meta, mesmo sem explicação. Porque no fim das contas é disso que a vida é feita. De existências que não precisam se justificar, de almas que se permitem ser, de pessoas que finalmente entendem que o amor não se conquista por entrega. Ele floresce na liberdade de ser quem se é, em silêncio, em paz. A maioria de nós aprendeu sem perceber que descanso é algo que se conquista, que só se pode parar depois de muito fazer, que só se pode respirar fundo quando tudo estiver resolvido, entregue, impecável. O descanso então vira prêmio, não direito. Vira recompensa por produtividade. Uma permissão que só se obtém quando já não se aguenta mais. E mesmo assim, quando finalmente vem, é um descanso atravessado pela culpa, porque a mente ainda está acelerada, porque a lista de tarefas nunca acaba, porque o corpo para, mas a consciência continua dizendo: você poderia estar fazendo mais. E nesse ciclo, o descanso deixa de cumprir seu papel. Ele não regenera, ele apenas tenta salvar do colapso. Mas o descanso não é luxo, não é regalia, não é algo que se ganha depois de provar merecimento. O descanso é biológico, é emocional, é existencial. Ele é tão essencial quanto o alimento, tanto quanto o sono, tanto quanto o toque. E quando ele é negado ou condicionado, algo dentro de nós adoece. Porque o corpo sabe que precisa parar. A alma pede pausa, mas a mente, programada por uma cultura de exaustão, insiste em seguir. Insiste em dizer que parar é perder, que relaxar é fraqueza, que respirar sem pressa é desperdício. E essa voz repetida ao longo de uma vida nos convence de que só podemos parar quando não houver mais nada pendente. Mas esse momento nunca chega, porque sempre haverá algo. Romper essa lógica é um ato de rebeldia. É declarar que você não é uma engrenagem, que sua existência não está à venda, que sua saúde vale mais que qualquer meta, e é também um ato de autorrespeito. Porque ao se permitir descansar antes de colapsar, você está dizendo para si mesmo: eu importo mesmo quando não estou rendendo. Está dizendo que o bem-estar não vem depois da exaustão, vem antes dela. Está dizendo que o seu tempo de pausa é sagrado e não negociável, que não precisa ser explicado, que não precisa render nada além de você consigo mesmo, em silêncio, respirando, sendo. Quando o descanso é visto como prêmio, ele se torna escasso, porque a régua do merecimento está sempre se movendo. Você nunca sente que fez o suficiente, sempre acha que poderia ter feito mais, e então prorroga a pausa, estica o limite, ignora os sinais, até que o corpo grita, até que a mente trava, até que a alma desiste. E quando isso acontece, o descanso não é mais escolha, é emergência, é socorro, é último recurso, mas ele nunca deveria ser isso. Ele deveria ser rotina, ritmo, parte do ciclo natural da vida. Assim como o dia pede noite, o esforço pede repouso. E não há vitória que compense uma alma permanentemente esgotada. Você não precisa esperar estar no limite para se permitir parar. Você pode descansar hoje, agora, mesmo com a casa bagunçada, mesmo com a caixa de e-mails cheia, mesmo com metas pendentes, porque seu valor não depende do quanto você consegue aguentar antes de parar. Seu valor está em existir, e existir plenamente exige pausa, exige fôlego, exige o direito de não fazer nada sem sentir culpa, e quando esse direito é respeitado, a vida muda. A produtividade deixa de ser obrigação e passa a ser escolha. O corpo deixa de ser máquina e volta a ser morada. E a alma, finalmente, encontra espaço para florescer com leveza. O corpo fala, mesmo quando a mente finge não ouvir. Ele fala em forma de dor que não passa, de tensão que se acumula, de sono que nunca é suficiente. Ele grita em crises de ansiedade, em enxaquecas recorrentes, em gastrites emocionais, em cansaços inexplicáveis. E muitas vezes, o que está adoecendo não é o corpo em si, é a alma que nunca foi autorizada a parar. É o coração que vive em alerta, é a mente que nunca se sente em casa.
É o espírito sobrecarregado por uma vida de autoexigência, de cobrança, de medo de decepcionar. E quando essa alma vive em guerra permanente com a própria humanidade, o corpo paga o preço. Porque ele é o último bastião, a última forma que temos de entender que algo está errado. Por trás de muitos diagnósticos físicos, há histórias emocionais não processadas. Há dores que foram engolidas com sorrisos. Há limites ultrapassados em nome da produtividade. Há noites mal dormidas por medo de não entregar o suficiente. Há simulações de força que custaram caro, porque o corpo aguenta até onde pode, mas ele tem limites. E quando ultrapassamos esses limites por tempo demais, ele recorre à única linguagem que não pode ser ignorada: o adoecimento, não como punição, mas como mensagem, como apelo, como um pedido desesperado por cuidado, por pausa, por escuta. Muitos de nós aprendemos a ignorar os sinais do corpo, a tratar a dor como detalhe, a vencer o cansaço na base da força de vontade, a silenciar a exaustão com café, remédio, rotina. E isso pode até funcionar por um tempo. Mas, em algum momento, o corpo cobra. Porque ele lembra, ele armazena tudo. Ele não esquece das noites que não descansou, dos "tá tudo bem" ditos enquanto desmoronava por dentro, das vezes que você se forçou a continuar quando tudo em você pedia para parar. E quando essa conta chega, não adianta só tratar os sintomas. É preciso olhar para a causa. E a causa, quase sempre, mora na alma que nunca teve permissão para respirar. Essa desconexão entre corpo e alma não é só um problema pessoal, é cultural. Vivemos numa sociedade que valoriza o fazer e despreza o sentir, que celebra quem não para, que romantiza a exaustão, que ensina que pedir ajuda é fraqueza, que dizer não é egoísmo, que desacelerar é derrota. E nesse ambiente, adoecer se torna uma forma de resistir. Um grito de que algo está profundamente errado, de que estamos tentando viver como máquinas, mas somos feitos de carne, de emoção, de sensibilidade. E a alma, quando ignorada, adoece o corpo para ser ouvida. Curar o corpo, então, exige mais do que remédio. Exige escuta. Escuta da própria dor, do próprio tempo, do próprio desejo. Exige coragem para mudar o ritmo, para dizer chega, para recomeçar em outro compasso. Exige o reconhecimento de que sua saúde vale mais do que qualquer meta, que seu bem-estar vale mais do que qualquer elogio, que sua vida não pode ser vivida como um projeto interminável de entrega, porque você não está aqui para render. Você está aqui para viver. E viver de verdade inclui parar, incluir cuidar, inclui ouvir o corpo antes que ele precise gritar. Permita-se, antes que a dor precise te parar à força, antes que o cansaço se transforme em doença, antes que a alma, ignorada por tanto tempo, precise se expressar com sintomas que a medicina não explica, mas o coração entende. Porque descansar não é luxo, é sobrevivência, é resistência. É o ato mais radical de quem decide se amar antes que seja tarde. Há uma dor que não sangra, não aparece nos exames, mas marca fundo, a de nunca se sentir suficiente, a de viver com a sensação constante de que falta algo, que você não é bom o bastante, interessante o bastante, produtivo o bastante, que por mais que faça, por mais que tente, ainda falta um passo, uma prova, uma validação. É como carregar uma régua invisível o tempo todo, medindo cada gesto, cada falha, cada sucesso, e no fim, sempre encontrando um defeito, sempre sentindo que está um pouco aquém. Essa sensação pode até parecer normal, mas é um tipo de sofrimento crônico. E mais do que isso, é um veneno que mina a autoestima, destrói a espontaneidade e aprisiona o ser humano numa eterna tentativa de se justificar. Essa dificuldade de se sentir suficiente nasce cedo. Em lares onde os elogios vinham acompanhados de "mas você poderia mais", em ambientes onde o amor era condicionado ao desempenho, em comparações feitas por quem deveria proteger, em olhares que diziam "você me decepcionou mesmo quando você só estava tentando ser você". Aos poucos, a criança aprende: não basta ser, é preciso impressionar. Não basta amar, é preciso merecer. E essa crença, semeada na infância, cresce e floresce na vida adulta como ansiedade,
perfeccionismo, relações tóxicas e autoabandono. Porque, no fundo, a pessoa acredita que nunca está à altura da própria existência. O problema é que esse tipo de pensamento não cede diante de resultados. Você pode conquistar tudo o que sonhou e ainda assim se sentir vazio. Pode receber elogios e não acreditar. Pode ser amado e desconfiar. Porque o buraco não está no que falta fora, está na ferida aberta dentro. Uma ferida que diz, você não é suficiente do jeito que é. E enquanto essa voz interna for a mais alta, nenhuma conquista terá gosto. Nenhum afeto será suficiente. Nenhum descanso será merecido. Você continuará correndo, lutando, provando, tentando e perdendo a si mesmo no processo. Mas e se você decidisse aos poucos parar de correr? E se começasse a se tratar como alguém que já é inteiro, mesmo quando falha? E se começasse a se olhar com os olhos de quem ama incondicionalmente e não de quem avalia? Porque a suficiência não está em ser perfeito. Está em ser real, em ser honesto consigo, em se permitir sentir, pausar, errar, aprender. Está em aceitar que o valor da sua vida não está no quanto você entrega, mas no quanto você se permite existir de forma autêntica. Está em entender que o amor verdadeiro, o que cura, o que liberta, não precisa ser merecido. Ele precisa ser recebido. Aceitar que já somos suficientes é um processo. Não acontece de um dia para o outro, mas ele começa com um gesto simples e profundo, o de parar de se atacar, de parar de se criticar por cada detalhe, de parar de se comparar com todos, de parar de exigir um padrão que ninguém sustenta o tempo inteiro. E começa também com outro gesto ainda mais transformador, o de se acolher, de se permitir descansar, de se permitir sentir orgulho de si mesmo, mesmo quando o mundo não está olhando, de dizer para si com firmeza e carinho, eu já sou suficiente, mesmo nos dias em que não faço nada, mesmo nos dias em que me sinto perdido, mesmo nos dias em que me acho fraco. Você não veio ao mundo para se justificar, você veio para ser. E ser, com tudo que isso inclui, luz e sombra, força e fragilidade, já é o suficiente. Há um tipo de autoestima que desmorona ao menor sinal de falha, que desaparece quando o resultado não vem, que murcha diante da crítica, do erro, do imprevisto. Essa autoestima é frágil, porque foi construída sobre uma base instável, o desempenho. Ela depende de notas altas, de metas batidas, de corpos moldados, de conquistas exibidas. Ela sobrevive dos aplausos externos e vive em estado de alerta, com medo de que, na ausência de performance, não sobre mais nada. Mas a autoestima de verdade não pode depender do que você faz. Ela precisa nascer de quem você é. Porque se o seu valor só existe quando você entrega, então você nunca vai se sentir em paz. Vai viver cansado, inseguro, escravo de resultados que não definem sua essência. Resgatar uma autoestima verdadeira começa com a desconstrução, com a coragem de descolar sua identidade da sua função, com o ato radical de se olhar nos dias improdutivos e ainda assim se reconhecer com amor. De se olhar nos dias em que falhou, errou, travou e mesmo assim não se punir. Isso não é se acomodar, isso é se libertar, porque a autoestima que só sobrevive nos dias bons não é autoestima, é vaidade disfarçada, é sobrevivência emocional, é esforço constante para evitar o colapso. E essa não é uma forma de viver, é uma forma de resistir. E resistir o tempo todo cansa, adoece, esvazia. O resgate começa quando você para de se tratar como projeto, quando para de olhar para si com olhos de avaliador e passa a olhar com olhos de acolhimento. Começa quando você aceita que vai falhar e que isso não muda quem você é, que vai decepcionar e que isso não destrói seu valor, que vai ter dias de confusão, de silêncio, de ausência, e que isso também é humano. Você não é o seu desempenho, você não é a sua produtividade, você é muito mais do que aquilo que consegue entregar. E essa verdade, quando enraizada, muda tudo, porque ela cria estabilidade emocional. Você passa a se permitir crescer sem se punir, evoluir sem se comparar, descansar sem se culpar. A autoestima real também nasce das pequenas escolhas. Escolher não se agredir quando não consegue. Escolher falar consigo com gentileza.
Escolher se tratar como trataria alguém que ama. Escolher se perdoar, se entender, se respeitar. Cada gesto de compaixão consigo mesmo é um tijolo na construção de uma autoestima sólida. Uma autoestima que permanece, mesmo quando o mundo não aplaude, mesmo quando o algoritmo não entrega, mesmo quando os resultados não aparecem, porque ela não depende disso. Ela nasce do encontro consigo, do reconhecimento de que você é simplesmente digno, digno de estar aqui, digno de ser amado, digno de viver com leveza. O dia em que você entender isso profundamente, algo dentro de você muda. Você deixa de correr o tempo todo, deixa de se provar, deixa de tentar preencher o vazio com produtividade e começa a habitar a própria vida com presença, com inteireza, com uma paz que não depende de resultados, porque você já não precisa conquistar o próprio valor. Ele já é seu. Ele sempre foi. Chega um ponto em que a alma não aguenta mais, em que o corpo começa a gritar, a mente entra em colapso e a vida perde a cor, mesmo estando cheia de conquistas. Porque ninguém foi feito para viver em modo de produção contínua. Ninguém nasceu para funcionar, render, entregar e justificar a própria existência a cada dia como se estivesse em uma linha de montagem. E ainda assim, nos ensinaram exatamente isso. Nos programaram emocionalmente para acreditar que só valemos quando somos úteis, que só merecemos amor, descanso e reconhecimento quando estamos fazendo algo visível, algo quantificável, algo que impressione. Mas isso é mentira. Uma mentira que nos adoece, que nos esgota, que nos desumaniza. Porque você não é uma máquina. Você é um ser humano. E ser humano inclui falhar, parar, duvidar, sentir e, acima de tudo, simplesmente ser. A liberdade mais profunda que alguém pode conquistar é a de se permitir existir sem estar em constante justificativa. É acordar num dia improdutivo e não se culpar. É descansar sem pedir desculpas. É respirar fundo sem a necessidade de transformar isso em tarefa. Essa liberdade é revolucionária porque ela vai contra tudo que nos ensinaram. Contra a cultura da pressa, da produtividade tóxica, da autoexigência destrutiva. Ela nos convida a um ritmo diferente, a um tempo interno mais gentil, a um olhar mais compassivo e, principalmente, nos lembra que o valor de alguém nunca deveria depender da sua utilidade. Você não precisa estar em movimento constante para continuar valendo. Você não precisa se superar todos os dias para merecer respeito. Você já é. Esse resgate não é romântico, é urgente. Porque há uma geração inteira adoecendo sob o peso de parecer forte, de parecer funcional, de parecer suficiente. E essa performance permanente cobra caro. Ela rouba o sono, a alegria, a espontaneidade. Ela afasta do corpo, desconecta da alma, enfraquece os vínculos. E quando tudo desmorona, a dor mais profunda não é a do cansaço, é a da ausência de si. É perceber que você passou anos tentando alcançar um ideal inatingível, enquanto esquecia de se acolher, de se escutar, de se permitir apenas viver. E nesse ponto, a cura começa exatamente onde tudo parecia ter fim. No parar, no ceder, no desistir de ser máquina. Sim, você pode parar. Pode desacelerar. Pode não produzir hoje. Pode não conquistar nada novo nesta semana. E ainda assim, continuar sendo valioso. Porque sua existência não precisa ser defendida com métricas. Sua alma não precisa entregar performance para ser digna de amor. E seu tempo não precisa ser otimizado. Ele precisa ser vivido. Vivido com presença, com verdade, com espaço para o que é leve, para o que não serve para nada, para tudo que é apenas ser. E ser, nesse mundo que te exige tanto, já é coragem, já é resistência, já é beleza. Então, que você se lembre disso sempre que a cobrança apertar, sempre que a culpa chegar, sempre que a ansiedade do fazer quiser te dominar. Lembre-se, você não é uma engrenagem. Você é um universo inteiro, um corpo que sente, uma mente que pensa, uma alma que pulsa. E tudo isso existe mesmo quando você não está produzindo nada. E só por isso já é o bastante. Você é, e ser basta.